Sou Gil Oliveira, homem trans, fiz minha transição há cerca de 15 anos, onde venho enfrentando uma série de barreiras e superando-as uma a uma. Vou contar um pouco da minha história. Olá, sou o psicólogo Gil Oliveira, ex-presidiário, preso por assalto à mão armada e por tráfico de drogas, e por muito tempo fui flanelinha antes de ser psicólogo. Olá, sou o psicólogo Gil Oliveira, sou órfão, abandonado aos 3 dias de vida dentro de uma caixa de papelão na frente de um hospital numa fria noite de chuva. Vamos contar um pouquinho da minha história? Olá, caros espectadores, Universidade Aberta do Brasil, Prefeitura Municipal de João Pessoa, representantes municipais das Secretarias de Educação, representantes das instituições de ensino superior da Paraíba, demais espectadores interessados em refletirmos sobre a educação emocional. Eu sou Gil Oliveira, psicólogo, psicoterapeuta, trabalho com aprendizagem dentro da perspectiva da psicopedagogia, da neuropsicologia e, enfim, das emoções humanas e do aprendizado ligado à vivência emocional. E é nessa perspectiva que nós vamos ver um pouco mais sobre a necessidade da escola refletir sobre a importância das emoções, da educação emocional como uma perspectiva nova, como uma perspectiva que pode dar um outro atrativo, mais vida a cada dia de aula, cada momento da escola que as nossas crianças, nossos adolescentes e jovens vêm buscar para que as suas vidas tenham alternativas. É um prazer estar com vocês e vejam só, agora há pouco vocês viram 3 apresentações minhas, rápidas e não sei se foram verdadeiras ou se foram fakes. Você vai descobrir ao final dessa palestra um pouco mais da minha história, do meu perfil, mas vamos ver o que essas emoções significaram para vocês, para nós montarmos inicialmente o conceito de educação emocional, certo? Então, vamos pensar um pouquinho sobre o que vocês viram. Caro espectador, quando eu me apresentei agora há pouco, com 3 cenas, uma delas é verdadeira, ou não, ou as 3 são falsas, você vai saber isso ao final da nossa reflexão, da nossa conversa. Quando eu me apresentei, despertei em você algum tipo de emoção, algum tipo de sensação, seja de rejeição, seja de aceitação. Você montou um conceito, comparou com alguma coisa que você viu na sua vida, você deu sentido, você montou uma historinha na sua cabeça comparando com aquilo que eu disse para você. Ou seja, você trouxe algum tipo de emoção, algum tipo de sentimento à informação que foi dada. Esse é um dos princípios da educação emocional. Despertar sentimentos e emoções ligadas ao conhecimento e isso dando significado, dando significância ao que é aprendido. Porque para a educação emocional, o que é aprendido vem com a memória afetiva e com a base da interação entre as pessoas e das experiências, trazendo um pouco mais de inteligência emocional, um pouco mais de habilidades de relação entre as pessoas. Esse é um dos pressupostos da educação emocional. É uma abordagem vista como uma possibilidade de transformação da educação dos dias atuais. Vallon já falava isso lá no início do século XX, quando falava da importância do afeto na educação. E muitas vezes ele foi interpretado como alguém que estava falando do afeto como carinho. E isso acaba distorcendo até a educação, não é mesmo? Porque o professor deve trabalhar na neutralidade, não na frieza, mas deve trabalhar com a neutralidade e não envolver-se de modo afetivo com o aluno, porque ele sofre, o aluno sofre também com as transformações e com as mudanças que o processo escolar ele vem a trazer ao longo da passagem do ano letivo como um todo. Então, quando o Vallon fala de afeto, ele está falando daquilo que afeta, no afetar. E trazer emoções, trazer significados, a importância dessas emoções, o que afeta ou deixa de afetar a criança dentro do seu processo de aprendizagem. Vygotsky falou também da aprendizagem social, ou seja, falando também das interações. Piaget traz o ir e vir do processo de aprendizagem, das aproximações e afastamentos sucessivos em relação ao objeto, não é mesmo? Então, a educação emocional não é algo novo, mas
Frente ao conhecimento de Gardner, de Goleman, nós vamos ter uma nova perspectiva e uma proposta. E aí eu desafio vocês que trabalham com as educações dentro de seus municípios, dentro dos polos da UAB, enfim, que trabalham em educação, seja em nível fundamental, seja em nível médio ou superior, a perceberem a necessidade da transformação da educação, dos processos educacionais, levando em conta a interação, as experiências, as emoções. Nos anos 80, Daniel Goleman traz os conceitos de inteligência emocional e o livro é revolucionário, onde fala que muitas pessoas conquistam sucesso porque têm habilidades relacionais e que a inteligência emocional ela é um mecanismo que desperta novas habilidades e que impulsiona outros tipos de inteligência, porque as pessoas têm seus talentos que são aprendidos ao longo dos seus afazeres, das suas relações com o mundo, mas que quem tem sucesso é aquela pessoa que tem mais inteligência emocional. E no seu livro, Inteligência Emocional, um best-seller, Goleman ele traz essa ideia de como nós podemos utilizar a inteligência emocional para impulsionar e melhorar a nossa vida e as nossas relações. Um pouco mais tarde, Howard Gardner traz o conceito de inteligências múltiplas, mostrando que nós somos mais do que apenas um conceito básico de inteligência e que cada ser tem dentro de si habilidades diferenciadas, nem melhores nem piores entre as pessoas, que trazem possibilidades, que trazem alternativas de acordo com essas habilidades específicas. Inteligência lógico-matemática, inteligência linguística, inteligência corporal. Ou seja, é um recado para que nós aprendemos a respeitar a individualidade e que a escola venha a impulsionar e dar valor, trazer um pouco mais de sensibilidade ao perceber as individualidades. Porém, a escola passa reto, porque estávamos num momento, anos 80, 90, 2000, de tecnicismo na educação. A educação brasileira, num momento de transformação com a nova LDB, com novas alternativas educacionais que a informática vem a incorporar, mas ainda assim alheia a tudo e a todos das transformações do mundo, porque os conhecimentos que a escola vem trabalhando estão cada vez mais mortos, cada vez mais desapegados da realidade. E isso já não traz ao aluno algum tipo de realização. Ou seja, se nós estamos falando da importância das emoções para o aprendizado, da importância das emoções para o sucesso entre as relações das pessoas, a escola brasileira trabalha alheia a tudo e a todos, nem no tecnicismo, porque nosso ensino técnico, salvo algumas exceções, ele é muito falho e não traz uma resposta às necessidades da industrialização e do progresso atual. E nosso ensino técnico ainda está a anos-luz do processo de desenvolvimento de outros países. Nós temos ainda um ensino que vem com conhecimentos que praticamente não são utilizados no dia a dia. E também não desenvolvemos na escola as habilidades relacionais que tanto se fala quando nós tratamos de inteligência emocional, de inteligências múltiplas, ou então da educação emocional, de trazer significados, trazer experiências que sejam marcantes e que se relacionem com uma aprendizagem viva, de conteúdos que possamos utilizar, de conteúdos vivos, que sejam utilizáveis, sejam reflexivos, em conteúdos que façam algum tipo de sentido na vivência e na experiência que os nossos alunos precisam para um desenvolvimento coerente com as exigências que o mundo atual traz. Então, além de Goleman, além de Gardner, nós vamos ver que a educação emocional ela traz pressupostos que se ligam com a vivência do aluno, com a vivência do professor, com a necessidade de nós trabalharmos o conteúdo sob uma outra perspectiva. A perspectiva de que aquilo que se aprende na escola precisa ter sentido e oferecer alternativas aos nossos estudantes frente a uma educação que está muito defasada, frente a uma escola que já não marca mais o aluno como marcava
em outros tempos, em outras épocas. Você mesmo, espectador, se lembrar dos tempos de escola, vai se lembrar de quanto que ela era importante, quanto fazia diferença para você. E hoje em dia, o que a escola representa para os nossos alunos? Será que é um ponto onde ele vai buscar novos conhecimentos ou é um ponto de encontro? A própria indisciplina que os alunos trazem, essa bagunça dos alunos, é uma linguagem que nós educadores precisamos entender. Porque esse aluno bagunceiro e indisciplinado, ele está dizendo algo para nós educadores. Que aquele ensino não está significando algo para ele, que ele não está relacionando aquele conhecimento com o futuro, que ele está muitas vezes alheio à vida real e chega na escola, ele sai das suas telas, né? Sai de dentro do seu quarto, ele consegue daí um encontro, uma interação com outras pessoas e finalmente ali em 3D, ao vivo e a cores. E isso empolga, traz emoções, traz sentimentos. Há um ser que está aprendendo a ser, há um ser que está precisando de novas experiências. Mas ele se vincula muito mais aos colegas e às situações criadas nas bagunças, nas conversas, do que necessariamente com o conteúdo. O aluno foge do conteúdo. Por quê? Porque nós, humanos, somos programados geneticamente para aprender. E esse aluno, ele vem com uma sede de saber, mas encontra na escola um assunto que não tem significado na sua vida. Não desperta emoções, não desperta realidades, não desperta significantes. Ele não consegue vincular aquilo que se aprende de química, de física, de análise sintática, de matemática, à sua vida real, do seu dia a dia. E essa é o grande desafio da escola atual. Nós precisamos, como diz Edgar Morin, ensinar o aluno a desenvolver o ser, aprender a ser, aprender a saber, aprender a conhecer. São pilares. Olá pessoal, quando eu falei em aprender a saber, aprender a ser, disse que era Morin, mas na verdade é Delors, Jacques Delors, um político, economista, professor francês, junto com 14 outros pensadores do mundo todo, que enviaram um relatório para a Unesco sobre os desafios da educação para o século XXI. E eu disse que era Morin, que na verdade, dentre outras tantas obras, fala sobre os 7 pilares da educação. São fundamentos, mas ele precisa aprender que a sua existência, ela se relaciona com as demais existências do seu meio e que ele faz a diferença. Ele precisa aprender o seu potencial, ele precisa entender que a inteligência relacional, ela faz parte da sua vida, mas ele precisa se conhecer, ele precisa comparar, ele precisa ter histórias, ter vivências, emoções, uma nova forma de ver o mundo, diferente dessas alternativas que ele traz da sua casa. Porque a casa dá uma educação, dá uma perspectiva, a cultura local, a imersão que ele tem dentro da sua comunidade, dentro das suas igrejas, dos seus clubes, é uma vivência que ele leva para a sua vida e que é importante na formação do caráter e da personalidade. Mas ele não está levando à escola. Porque o conhecimento da escola não está nem sendo tecnicista demais, está sendo vazio. Até porque o nosso ensino técnico também tem lacunas que precisam ser revistas. A forma de se ensinar, a forma de se trabalhar o conhecimento técnico para o mercado de trabalho também é incipiente no Brasil. Ou seja, a escola não traz aquele significado necessário a uma transformação. Por isso que a educação emocional, pensarmos na educação emocional, conhecermos e levarmos para os professores, nos processos de reciclagem, na educação continuada, esse professor se apropriar dos saberes e de novas técnicas para trabalhar significado de conteúdos, ele repaginar esses conteúdos para que os alunos tenham sentimentos, emoções, sensações, uma aproximação, um distanciamento daquilo que é trabalhado, mas que ele saiba a utilização, que esse conteúdo tenha significado na vida de cada aluno. Esse é um dos grandes desafios da educação atual, fazer com que o conteúdo seja vivo, tenha significado, desperte emoções. E aí sim o aluno pode ser mais autônomo, ser mais protagonista da sua realidade, utilizando esses conhecimentos porque eles ativaram a memória afetiva, porque despertaram uma curiosidade maior sobre determinados temas. Mas o assunto morto, como os plateumintos e nemateumintos,
o relevo predominante da América do Sul. É importante? É, mas em que contexto? Como Paulo Freire falava, é necessário que a gente trabalhe o contexto. Não apenas Eva viu a uva, mas quem produziu essa uva, como ela viu, para que ela viu, como ela estava com a uva, e tantas outras perguntas e questionamentos que vão gerar emoções, que vão gerar aproximação, vão gerar algum tipo de afeto e vão fazer a diferença na vida dessas pessoas. A educação, ela precisa abandonar os assuntos mortos. Nós precisamos de uma reforma educacional, talvez não do conteúdo, retirar esse ou aquele conteúdo, mas a forma desse conteúdo ser trabalhado e a forma como esse conteúdo se insere na vida da pessoa. E a educação emocional é uma proposta que traz significado, porque ela desafia o aluno, tira o aluno daquela mesmice, ela inova, ela ativa, ela transforma o aprendente em protagonista, em senhor da própria história. A educação brasileira precisa dessa nova roupagem, desse novo modo de trabalhar o conhecimento, fazer buscar, fazer a construção dessa nova história, dar alternativas a um mundo que hoje é cada dia mais tecnológico, mas cada dia menos informado. Um mundo que é colado nas telas, que é colado em tanta informação, mas não sabe o que fazer com ela. Numa classe educacional que precisa de reciclagem, que precisa apostar numa forma nova de cativar, de buscar, de trazer esse aluno junto consigo para um mundo tecnológico, mas ao mesmo tempo humano. Nós precisamos fazer com que a educação modifique a história do nosso aluno. E mudando a história do nosso aluno, nós temos uma alternativa de um mundo mais equilibrado. Porque o que vale, no fundo, é aquilo que a gente consegue cativar no outro, a emoção. Porque a emoção mobiliza, a emoção lança luz. E trabalhar o saber, proporcionando novas vivências, novas emoções, novos sentimentos, é trazer o aluno para ele ser senhor da sua vida, senhor da sua história. Quem sabe, dentro da sua realidade, do seu trabalho dentro da educação, dentro dessa perspectiva que estou passando, você consegue, quem sabe, trabalhar um pouco mais a vivência, as experiências, as emoções, os sentimentos aliados ao conhecimento. Porque a educação brasileira, atualmente, não é capaz de mudar a vida dos alunos. A educação brasileira, ela precisa entender que está aquém dos anseios. Porque esse mundo tecnológico traz o acesso à informação, mas não sabe filtrar, não traz o filtro. Por isso que tanta gente é sujeita aos fake news, tanta gente perde atualmente o espírito crítico. E a educação brasileira, seja técnica, seja média, ela não está dando conta do recado. Porque nós vemos um assunto perdido dentro daquilo que o aluno precisa, mas que não reflete dentro da realidade, ele não aprende a ser crítico com a educação atual. Não transforma. Veja só, se estuda plateumintos, nemateumintos, mas quem trabalha o verme achatado, plateuminto, platô, e relaciona com o platô, por exemplo, do Planalto, e relaciona com os planaltos brasileiros, com as áreas agricultáveis, e relaciona com aquilo que é plantado, e relaciona com a merenda, e relaciona com a comida, com o hábito alimentar, e uma coisa puxando a outra. E com isso, os alunos vão se colocando, eles vão falando das suas experiências, porque ninguém vem cru. Não somos mais uma tábula rasa. Eles vêm com experiências, vivências, impressões. E essas impressões sendo discutidas, sendo trabalhadas, vai modificando. E desde o significado de uma palavra, como plateuminto, onde ele aprende sobre verminose, mas já está falando de alimentação, afinal de contas, verminose ataca onde? Sistema digestório. Então são tantas realidades, são tantas situações, tantas alternativas, que, de fato, seria um desafio para cada cidade brasileira ressignificar o seu processo de ensino-aprendizagem, utilizando mais vivências e a base teórica dentro da educação emocional.
Vamos ver alguns problemas aí da educação brasileira, vamos nos situar para a gente refletir o quanto que é necessário uma modificação, uma chacoalhada na educação atual. A educação emocional, ela traz significados, ela desafia, ela inova, traz ao aluno uma forma ativa de lidar com o conhecimento, faz do aluno um protagonista, criando alternativas da própria história. Assim, esse aluno, ele vai buscar, ele vai pesquisar, vai socializar o conhecimento e o professor se torna um mediador de histórias, de vivências, de informações que unem o conhecimento a uma experiência sólida e novas perspectivas de perceber o mundo e dar um significado, não só à sua existência, mas ao caminho que ele precisa para ser dono da própria história, das próprias situações de vida. Emocionar é mobilizar, é lançar luz num caminho, porque a educação, ela não é o caminho, a educação é o caminhar. O caminho é a ciência, o caminho é o conhecimento que se tem daquilo que o aluno precisa obter para refletir e ele construir a sua própria caminhada. A educação precisa ensinar a fazer caminhar, porque aí nosso aluno ele se torna um cidadão consciente, esclarecido, um ser que é dono da própria história, um senhor da sua própria vida. Nada mais importante do que ele se transformar através do conhecimento e ele entender que a escola é muito mais que estudar para o Enem, estudar para a prova, estudar para pegar um emprego ou entrar na faculdade. Porque a educação brasileira ela não está sendo capaz de modificar a vida do aluno. Porque a gente está estudando para. E, na verdade, nós precisamos fazer com que a escola mostre um caminho, mostre alternativas. Ele tenha uma forma de comparar as suas experiências, as suas vivências, a educação que traz de casa, a educação que traz da rua, com o conhecimento científico e com as histórias e com os dados, com as informações que o mundo traz através dessa tecnologia, através da ciência que se faz presente em cada laço de tecnologia que nós temos ao nosso redor no dia a dia. Precisamos fazer transformar em uma sociedade que tem 85% das crianças em escola pública, numa escola que acaba ficando atrasada e desinteressante. Veja só, nós estamos no engessamento da mobilidade social, um engessamento social. É muito difícil uma criança pobre ela conseguir subir de classe, melhorar a sua condição de vida e ter domínio sobre as suas escolhas estudando numa escola pública aos 11 anos. Alguns anos atrás, a revista Veja trouxe umas informações a respeito desse engessamento social, comparando uma criança Dalit, que é uma raça excluída, proscrita pelas religiões milenares da Índia, com uma criança brasileira. Uma criança Dalit, mesmo excluída, marginalizada, se estudar o ciclo básico na Índia, ela tem muito mais chances do que uma criança que faz todo o ensino fundamental e médio na escola pública do Brasil. Ou seja, nosso engessamento social não permite o progresso. Uma criança hindu, mesmo sendo marginalizada, se estuda, consegue ter mais cidadania e alternativas de vida, de escolha, e ela vai construindo a sua vida. A criança brasileira, que nasce numa situação de pobreza, de exclusão, participando dessa escola que não se transforma, que não se renova, ela acaba perpetuando a pobreza, perpetuando valores que às vezes têm machismo, preconceito, exclusão, e ela própria se exclui porque ela não é senhora da sua vida. Recentemente a BBC trouxe uns dados, ali para o final de 2020, de que no Brasil é preciso mais de 9 gerações para que uma criança pobre ela consiga fazer com que seus descendentes, a sua família, chegue a um patamar médio. Imagine só. Só perde para a Colômbia, se não me engano, num ranking de 30 e poucos países. Uma criança num vilarejo da China tem muito mais chances de fazer com que seus descendentes, seus filhos, atinjam um grau de cidadania e de condições de vida dentro da média da população do que uma criança brasileira. Isso precisa ser esclarecido e anunciado. E os professores têm a ver com isso, os gestores têm a ver com isso.
As pessoas precisam entender que o estudo precisa dar dignidade, cidadania, porque ele ensina a pessoa a viver e a caminhar. Que a escola não é para o Enem, que a escola não é para a prova. A escola é a formação da vida, é lapidar a pessoa preparada para que ela seja o que ela quiser, do jeito que ela quiser. A escola não tem de transformar o aluno num ser moral, porque a escola precisa trabalhar e pensar, refletir sobre a moral vigente. A escola não pode ensinar e dizer o que é certo e errado. Ela pode mostrar o que é crime e o que é ético, o que não é ético. A perspectiva é da ética, a perspectiva é da cidadania, a perspectiva é de transformação da existência e de uma vivência emocional equilibrada. Mas se a escola continuar do jeito que está, nós vamos ter esse engessamento social, transformando um país riquíssimo como é o Brasil, como ele está hoje, perpetuando, aliás, um país que está lá atrás no ranking mundial de mobilidade social e de desigualdade de renda, onde 2, 3% da população detém grande parte da renda do Brasil e a imensa maioria vive com as migalhas. A gente precisa também pensar que a escola desenvolve cidadania quando ela faz refletir, faz pensar, faz observar todo o conhecimento e todas as situações que as pessoas têm no dia a dia e que acabam perpetuando racismo, machismo, misoginia, homofobia. Porque a escola acaba sendo muito dirigida para alguma coisa. Então o que acontece? O cara se torna um ótimo médico, mas ele bate na mulher. Ele se torna um ótimo engenheiro, mas, poxa, ele é homofóbico. Ele se torna um grande advogado, mas ele é machista. Então, o que faltou nessa formação dele? Por que ele é ótimo naquela técnica e por que ele é péssimo enquanto pessoa? Porque ele acaba gerando ódio, desigualdade, porque eles perpetuam costumes errados. Porque a escola não refletiu, porque a escola não trabalhou com a ética, porque não fez perceber que o que transforma é realmente a experiência e a interação entre as pessoas. E não pensem que se a gente deixar essas crianças com esse ensino que não alcança mais o interesse de ninguém, que isso é vantagem para que a gente continue elegendo sempre os mesmos políticos. Não, porque é um tiro no pé. Perpetuar um ensino que não atende às expectativas e aos anseios de uma vida moderna, mas que é focada na tecnologia e que necessita de interação e de emoção, é fazer com que a riqueza não circule e que as pessoas não interajam pelo bem comum. A gente acaba ficando como está hoje, uma sociedade individualista, onde cada um cuida apenas de si e não cuida do coletivo. Como se o lixo que eu jogo na rua, ele não influenciasse a vida de todos e me prejudicasse também. Eu desafio a cada um de vocês que está assistindo a refletir o quanto que a alienação que a escola traz atualmente, nesses conteúdos mortos, ela faz de mal para a sua sociedade. Porque gera exclusão, gera a má distribuição de renda, gera os discursos de ódio, gera uma eleição viciada sempre nos mesmos, sem uma renovação dessa classe política que venha com novas ideias. É um tiro no pé. Investir na alienação é um tiro no pé. Porque, além de você não ter uma sociedade que se desenvolve, essas pessoas que não dão mais bola para a educação, eles vão começar a cometer crimes, eles não vão ser protagonistas da própria vida e vão cair na lábia dos mais espertos e vão ser explorados, vão ser alienados, vão gerar desequilíbrio e nós acabamos sofrendo. Cada vez que a gente investe em educação, é uma pessoa a menos que vai assaltar, que vai roubar, uma pessoa a menos que vai ficar desempregada. Cada vez que a gente investe em conscientização, essa educação com qualidade, é uma pessoa a mais, pronta para ser o que ela quiser e trazer felicidade, trazer equilíbrio enquanto pessoa, é uma vaga a menos no hospital, é investimento menor em saúde, porque ele é consciente do que faz bem e o que faz mal para ele. É isso que a gente precisa buscar enquanto educador, enquanto gestor. Qualidade de vida através do equilíbrio das interações, das emoções e da busca de conhecimentos que façam sentido na vida do ser. Quando eu falo de educação emocional, da escola como um centro de transformação de vidas que gere alternativas,
e desenvolvimento da ciência, da ética e da cidadania como uma propulsão a essas vidas tão sofridas dessa realidade do Brasil, eu lembro de tantas escolas nas mais diversas regiões do país, onde tive a oportunidade de trabalhar com os professores e aprender, ouvir, passar informações, recolher essas experiências, me geraram a possibilidade de escrever um livro chamado Aprendizagens e Vivências, Além dos Muros da Escola, pela editora Apres. Foi uma experiência marcante escrever esse livro e possibilitar a vocês a reflexão de temas ligados à educação e a tantas realidades que a escola traz. Então, gostaria que vocês pudessem ter acesso ao livro pelo site da editora Apres ou no site evoluo.com.vc. Será um prazer também em poder atender as cidades que desejam algum tipo de curso, palestra, formação continuada, dinâmicas, oficinas que a evoluo.com.vc trabalha. Caros educadores, aqui eu me despeço para que possamos refletir o quanto que precisamos evoluir para acabar com as mazelas sociais de um país que deixou a educação de lado e deixou de trabalhar a emoção, a interação, a vivência como uma forma de progresso e de conquista da cidadania. Muito obrigado. Olá, agora sim a minha apresentação real, um pouco da minha história de vida. Eu nunca assaltei ninguém, nunca trafiquei, não fui abandonado numa caixa de papelão na frente do hospital numa noite fria e chuvosa. Não sou um homem trans, sou um homem cis, casado, pai de 3 filhos, psicólogo há 25 anos, trabalhando com a educação há praticamente 30 anos. Foi a educação que me transformou, foi a educação que me moldou na pessoa que eu sou hoje. Eu disse aqueles outros perfis fakes para mostrar a você o quanto que a educação emocional ela toca e mexe com a nossa memória afetiva, porque todos nós montamos, como eu disse anteriormente, um conceito. Todos nós montamos um parecer, temos uma ideia, criamos algo de sentimento, de emoção, cada vez que temos uma informação e essa informação tem um significado. Mexi com o seu preconceito, quem sabe? Mexi com um pouco da identificação projetiva dentro da minha história, talvez sendo a história de alguém que você conheça. Ou seja, eu dei um significado, eu conectei o conhecimento, a informação, para que você possa vir a lembrar e montar um perfil, uma história acerca das informações que eu passei. Felizmente foram histórias fake e a minha história é a seguinte. Cresci numa família de operários, com baixíssima instrução, digamos hoje um casal de classe D ou E, que tinha pouco acesso à cultura, pouco acesso aos bens de consumo, que estava batalhando para ter pelo menos um barraquinho no loteamento de periferia. E fui crescendo dentro daquilo que eles podiam me oferecer, num ambiente um tanto quanto violento da realidade do meu bairro, mas a escola foi me abrindo portas, a escola foi me proporcionando alternativas de vida. Foi onde eu descobri a leitura, onde eu descobri o esporte, onde eu descobri a cultura. O exemplo que os meus professores davam das suas vidas, as suas histórias de luta, suas histórias de transformação, começaram a me encantar. Tive acesso ao teatro, tive acesso ao esporte, ao time da escola. Consegui, então, alternativas para fugir da violência e das realidades duras das periferias. Assim, fui me tornando um profissional, adentrei ao Senai, comecei na área de eletricidade, eletrotécnica, sonhava com engenharia elétrica, mas a escola me proporcionou alternativas de também pensar em outras carreiras, onde surgiu a chance de fazer um curso e conhecer um pouco mais das ciências humanas e da psicologia. Foi uma paixão à primeira vista e eu decidi que não mexeria mais com máquinas, mexeria com pessoas, com as emoções, com a transformação que cada ser humano pode ter. Isso tudo me proporcionou conhecer vários estados do Brasil, conhecer tantos lugares diferentes, tantas histórias e bastante da educação do nosso país, porque adentrei na psicologia da educação, na psicologia da aprendizagem. Se não fosse a escola, eu não sei o que poderia ser dos outros destinos, dos caminhos possíveis,
Mas realmente a educação viva que meus professores me deram, mesmo numa escola pública, com professores esforçados, determinados a transformar a nossa realidade, permitiram que eu fosse atrás dos meus sonhos, que eu conseguisse alcançar a graduação, a pós-graduação, a mudar a minha realidade, a conseguir construir uma família, a dar aos meus filhos alternativas. Foi a escola que me construiu, que me moldou, e mais que a escola. Aulas vivas, aulas que davam sentido àquilo que eu ia aprendendo, e a alternativa de ter cultura, lazer, esporte, informação, conhecimento e a sabedoria dos meus professores com um exemplo de vida e com uma possibilidade de modificar a minha história, porque através da escola, através dos meus professores, foi que eu descobri que eu posso ser quem eu quiser, como eu quiser e ajudar o mundo a ser um pouco melhor. Muito obrigado por você me ouvir, me acompanhar. Até a próxima.